E aí, Fotog, eu sou Camille Halpe, fotógrafa materno-infantil e especializada em fotografia newborn. E a dica de hoje ela é muito especial. Se você ficar presente para a dica que eu tenho hoje, você pode duplicar e até triplicar os seus resultados para aquilo que você está se propondo a fazer. Seja ela na área dos negócios, da sua área pessoal, se você está pensando em emagrecer, em qualquer coisa que você esteja determinado a fazer. Essa dica ela é realmente importante e ela funciona. Se a tua ficha cair para isso, você vai ver como você vai conseguir melhorar muito os seus resultados. Alguns anos atrás, algumas pessoas já sabem disso, eu estudava engenharia e eu tive a oportunidade de estudar fora do país. Então eu fui para a França e eu tinha um ano para ficar lá, para estudar. E quando eu cheguei lá, nós tínhamos um grupo de brasileiros, de 5 ou 6 brasileiros que estavam juntos lá, e tinha um colega nosso, o Juliano, que ele chegou pra gente um dia, ó, vocês são muito legais, eu gosto bastante de vocês, a gente se diverte, tudo, mas infelizmente eu não quero ficar em constante contato com vocês, eu prefiro ficar em contato com os franceses, porque eu quero aprender o francês, eu quero me dedicar à cultura deles, então não me levem a mal, mas eu prefiro me afastar um pouquinho de vocês. E nesse primeiro momento, eu acho que não só eu, mas alguns outros brasileiros, a gente, né, ficou chateado, né? Poxa, que chato. Juliano, né? Será que a gente fez alguma coisa? Por que ele não quer se misturar, né? E só depois de algum tempo é que eu fui perceber qual que era a postura mesmo dele. Na verdade, ele estava determinado. Ele sabia que ele estava lá para aprender francês e aprender a cultura, e ele tinha um curto espaço ali, que era de um ano, que ele precisava aprender aquilo que ele se propôs a fazer. E eu fui perceber isso um pouco depois. Então eu fiquei 6 meses na faculdade e 6 meses fazendo estágio. Quando eu mudei de cidade para fazer estágio, e eu não tinha mais contato com esses brasileiros, eu tinha só contato com franceses, eu percebi que eu aprendi, eu evoluí na língua francesa muito mais rapidamente e com muito mais facilidade do que naquele tempo que eu estava me envolvendo ali ainda com os brasileiros, onde eu passava mais parte do meu tempo falando português e não o francês. Então, o que acontece? Nós somos altamente influenciáveis pelas pessoas com quem a gente convive. E isso ficou muito claro naquele momento. Então, quando a gente se determina a fazer alguma coisa, a gente tem que colocar um ambiente também para trabalhar para a gente. Um outro exemplo muito claro também dessa influência das pessoas por exemplo, aqui no estúdio eu recebo muitos estrangeiros, muitos casais estrangeiros. Eu trabalho muito com pessoas de fora. E os filhos dessas pessoas são brasileiros, são bebês, né, e crianças que nasceram no Brasil, moram no Brasil e não falam português. São crianças que começaram a ter contato com o português só no momento que entraram na escolinha, porque em casa eles falam alemão, falam espanhol, falam inglês, porque os seus pais são estrangeiros e falam a língua local deles, né, a língua nativa deles, e não tem contato com o português. E é a mesma coisa quando a gente vai para fora, a gente vê brasileiros morando em outros países que passam 5, 6 anos em outro país e não sabe falar a língua daquele país. Acontece. Por quê? Porque a gente está sempre com aquele grupinho de pessoas que nos influenciam. Essas crianças, elas vivem com os pais que falam outra língua e não aprendem português. Brasileiros que vão para outros países e vivem com brasileiros acabam não aprendendo outras línguas. Então, e por que isso? Porque é o grupo de pessoas com quem a gente vive. Nós tendemos a fazer as mesmas coisas que os grupos de pessoas com quem a gente convive faz. Então, é normal você perceber, o grupo com que você convive, a gente costuma comer as mesmas coisas. Por exemplo, alguém resolve virar vegetariano, e ele não consegue ficar vegetariano, ser vegetariano por um longo período, se ele conviver só com pessoas que comem carne a todo momento, só fazem churrasco. Não que seja impossível, se a pessoa tem foco e determinação, ela consegue. Mas é mais difícil virar vegetariano tendo amigos e influências a todo momento comendo carne, fazendo churrasco. É muito mais difícil. Então, o grupo com quem a gente convive influencia muito naquilo que a gente é. Eu tenho um mentor que ele diz:
Se você está numa mesa e você é a pessoa mais esperta dessa mesa, você está na mesa errada. Deu para perceber? Eu vou repetir. Se você está numa mesa e você é a pessoa mais esperta dessa mesa, você está na mesa errada. Por quê? Porque a gente está em constante evolução, a gente tem que estar em aprendizado constante. Não estou medindo esperteza ou inteligência de alguém, porque cada um é esperto na sua determinada área. É humanamente impossível ser esperto em todas as áreas. Então, quando você está numa mesa para aquele determinado assunto, você está numa mesa do seu métier, e você é a pessoa mais esperta, você tem que trocar de mesa, porque você precisa evoluir. Então, e tem duas coisas que podem acontecer. Quando você está num grupo de pessoas do seu convívio, ou você transforma essas pessoas para aquilo que você deseja, para direcionar o seu olhar para aquilo que você precisa, ou elas vão acabar te transformando. Isso é um dos motivos que eu trouxe a minha mãe para o mundo da fotografia também, porque eu precisava acreditar que a fotografia dava certo e que isso podia mudar a nossa vida. E deu certo, eu estou na fotografia, eu trouxe minha mãe para o mundo da fotografia e a gente está influenciada por pessoas que estão na mesma área, porque a gente acredita que isso pode dar certo. Então, o que acontece? Nós somos influenciados pelas pessoas com quem a gente convive. E a gente precisa estar presente para que isso nos ajude a evoluir. Tá certo, entendi o que você quis dizer, mas como que eu vou fazer? Eu vou deixar de andar com as pessoas que eu ando hoje? Eu vou deixar os meus amigos? Não, também não precisa ser tão radical assim. Eu tenho amigos de infância que seguiram suas profissões, estou completamente diferente da minha. Eu tenho amigos da engenharia ainda com quem eu tenho contato, são meus amigos, e que não tem nada a ver com a fotografia. E ok, somos amigos, mas a gente precisa buscar pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente e pensa da mesma maneira. Dificilmente você vai querer virar para alguém e falar que você vai ser fotógrafo, quer ser fotógrafo, com pessoas que não acreditam nisso, que não vivem isso. Quando eu resolvi que eu ia fazer fotografia no meio da engenharia, eu era a louca da história. Como que eu ia largar uma carreira de engenharia, uma profissão rentável e... Enfim, eu era a maluca. E só a partir do momento que eu comecei a me influenciar, a viver com pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, as coisas começaram a dar certo. Porque não era só eu pensando na mesma coisa, tinham pessoas me ajudando e pensando junto comigo. Então, você precisa estar presente para isso, você precisa estar circulado, você precisa de estar presente com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. E como que a gente consegue isso? Como que eu vou buscar isso? Isso acontece muito aqui, a gente pode estar presente. Se você tiver contato online com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, ótimo. Esses vídeos de YouTube, ótimo. Mas uma coisa muito boa é o contato presencial, você ter o contato com pessoas que têm o mesmo objetivo. E como que a gente faz isso aqui? Aqui existe hoje em dia muitos congressos, palestras, feiras de fotografia, onde tem um monte de fotógrafo com o mesmo objetivo que o seu, onde tem pessoas que são referências para a gente, estão lá. E é o momento da gente poder conhecer, trocar experiência, conviver com essas pessoas que realmente pode trazer algo de bom para a nossa vida. Então, às vezes você vai num congresso, alguma coisa, e de repente é um assunto de fotografia que de repente nem é o seu nicho, mas só o fato de você ter conhecido novas pessoas, ter trazido aquilo para o seu convívio, muitas vezes essa experiência te traz muito mais resultado, muito mais positivismo do que a própria palestra em si, porque você está convivendo com pessoas que têm o mesmo objetivo e pode trazer resultado para você. Isso é muito importante. Eu mesma aqui no meu estúdio, em conjunto com a Bebê Naná Acessórios, a gente de vez em quando promove alguns encontros, que é para a gente mesmo trocar experiência. A gente fala sobre fotografia newborn, a gente fala sobre composição de imagem, e é gostoso porque a gente tem essa troca de experiência. Eu falo, outros fotógrafos falam, e a gente consegue ter contato com essas pessoas, a gente consegue viver a fotografia, e isso é muito bom, tanto para quem está dando experiência, tanto para quem está recebendo, e essa troca é muito importante. Então,
a gente tem que estar presente que nós somos resultados das pessoas com quem a gente convive. Então a gente precisa estar repleto de pessoas que levem a gente para algum objetivo. Porque, vamos lembrar de novo, se você não consegue transformar as pessoas ao seu redor, elas vão te transformar. Então você precisa estar num ambiente onde as pessoas te transformem, ou você precisa transformar essas pessoas. Então, em algum momento, eu já estive num momento de ser transformada, né? E hoje eu já estou passando por um momento um pouco diferente, que é tentar transformar as pessoas. Então, eu estou dando as minhas experiências para tentar ajudar outros fotógrafos a continuar no seu caminho e conseguir aquilo que eles desejam. Então, a gente precisa estar presente para isso. Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então, se você gostou dessa dica de hoje, curte aqui, comenta, assina o meu canal no YouTube e vamos até o próximo vídeo. Um beijão!